Deixa eu ler com você. Você está aí em 2 Coríntios? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém, querido? Eu quero orar com você, se você puder concordar comigo nessa oração. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, te louvamos, te dou graças, Senhor. Te agradeço, Senhor, por mais esse dia, Senhor, esse momento que estamos reunidos aqui como corpo de Cristo, como a tua igreja, Senhor, como a tua noiva, a qual o Senhor tem adornado, tem preparado para o grande dia, para as bodas, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite seja mais um dia de adorno, que seja mais um dia de preparação, que seja mais um momento, Senhor, onde nós vamos receber aquilo que vem por meio da tua palavra, e esta palavra nos transformará, nos alimentará, ao ponto, Senhor, de sairmos daqui hoje mais parecidos contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor alimente, que cada um que aqui está, Senhor, tenha realmente uma dedicação em se alimentar, que eles possam se esforçar, Pai, para poder comer e beber daquilo que somente o Senhor pode dar. Que eles possam, Senhor, estar focados naquilo que é a tua palavra, pois este é o alimento. Em nome de Jesus, eu te louvo. Declaro que todo espírito contrário ao teu está impedido, proibido de agir nesse lugar, e apenas o teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Esse texto, ele confirma algo muito, muito importante. Que nós fomos reconciliados e somos agentes de reconciliação. Então veja que no verso 18 diz, e nos deu o ministério da reconciliação. Obviamente, esse texto ele está se referindo a respeito daqueles que eram inimigos de Deus, o qual todos nós éramos antes de ter Cristo. Não, amém, irmãos? E então fomos reconciliados e hoje temos paz com Deus. Eu e você fomos reconciliados por meio de Cristo e temos o ministério da reconciliação. Reconciliação ele trata de união, ou melhor, ele trata de unidade. Amém? Então, aquele que está reconciliado é um com este que se reconciliou. Assim como eu e você somos um com Cristo, somos um com Deus Pai por meio de Cristo. Este ministério nos é dado. E é um fato que nós precisamos entender que, se tratando de reconciliação espiritual, tudo isso que diz respeito à reconciliação deve ser estendido também para o natural. Se eu sou um agente de reconciliação para declarar que a paz do irmão com Cristo, com Deus, por meio de Cristo, eu preciso entender que naturalmente eu sou um agente de reconciliação para dizer para o irmão, ei, você e ele, a paz em vocês, pois são um. Ou seja, nós precisamos atuar naquilo que gera unidade. Quantos estão me entendendo? Amém, queridos? Então, nós precisamos compreender que há uma necessidade daqueles que são maduros, aqueles que estão bem alimentados da palavra, compreendendo o seu papel, mas para poder avançar para o próximo passo, lembra que eu disse que nós vamos dar um passinho para trás nessa noite? E precisamos tratar desse assunto. E vimos que maduro é quem se alimenta, se dedica para se alimentar. Amém, queridos? Lemos em Hebreus. Bota para mim rapidamente, só quero ler o texto para refrescar sua memória. Eu fico pensando, na célula, na quarta-feira, você será perguntado, né? Vai ser questionado pelo seu líder. E aí, qual foi o principal ponto que você lembra do culto? E aí, daquele momento de muito silêncio, né? Muito silêncio. E até
mas sempre tem um irmão que puxa. Daí quando puxa, já refresca, já vem tudo e Deus traz tudo que está no bom depósito. É o que eu estou tentando fazer com você aqui hoje. Amém, cara? Hebreus 5, a partir do versículo 11. Você está aí? Projeta para nós, eu quero ler aqui. Hebreus 5, verso 11. Quero ler até o 14. Vamos lá, refrescando, irmão. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. De Cristo ele está falando. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então é de difícil interpretação porque não se esforçaram para ouvir. Não houve dedicação para se alimentar. Foram negligentes para receber o alimento que vem pelo ouvir. Amém? Verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, esta negligência faz com que, em vez de avançar para o alimento sólido, ainda precisamos continuar no mesmo alimento básico, no mesmo alimento que chama de leite e que, consequentemente, reflete espiritualmente meninos na fé e não homens maduros. Amém? Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Grave isso, nós vamos falar em outro momento ainda hoje. É para os perfeitos, é para os maduros, é para aqueles que amadureceram espiritualmente, os quais, em razão do costume, o costume é a prática de se alimentar. Costume é algo que eu e você praticamos, temos o costume de realizar constantemente, por repetição, e pela prática de se alimentar, pelo costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Está refrescando a memória aí, irmão? Está mesmo? Vamos lá? E aí, também lemos em Gálatas que, enquanto imaturos, nós somos inúteis para a obra do Senhor. Por quê? Porque é necessário que as obras às quais eu e você precisamos e devemos andar é para aqueles que estão maduros, aqueles que estão realmente com maturidade espiritual. Mas enquanto ainda imaturos, nós não conseguimos alimentar ninguém. Na verdade, nós precisamos o tempo todo ser alimentados. Quantos vocês estão me entendendo? E acredite, no final dessa história, eu vou repetir, eu e você fomos chamados para servir mesas. Como servir mesas se eu estou o tempo todo necessitando de leite e que me sirvam? Amém, amados? Vamos lá. E aí falamos algo muito modesto, de maneira muito modesta, e eu quero que você abra agora 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, nós vimos aqui que há uma divisão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto é considerada uma igreja imatura. Por quê? Por causa da divisão. Nós fomos chamados por Deus como agentes de reconciliação. Agentes que têm o ministério de gerar unidade. Primeiramente, Cristo é o caminho para nos unir com o Pai, o qual temos paz com Ele, e, consequentemente, nós nos tornamos caminho para que haja unidade naqueles que são igreja. Amém, queridos? E a igreja de Corinto é uma igreja imatura por causa de divisão. Um dos textos que nós vamos ler no momento de ceia fala justamente sobre isso. Justamente que quando eles se juntam não é para o bem, mas é para o pior. Por quê? Porque há dissensões, há divisões. E aqui nós lemos o versículo 1, 2 e 3. Acompanhe comigo, por favor, querido. Se você está aí, pode dizer amém? Amém. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Compara isso com o que nós lemos lá em Hebreus agora. Tem tanto a falar, mas de difícil interpretação, de difícil explicação. Eu não posso falar, porque se fizeram negligentes para ouvir. É a mesma coisa. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Tinha tanto alimento sólido, mas não foi possível.
Em vez de tratar aquilo que é do Espírito, ainda precisamos tratar a carne. Ainda precisamos resolver coisas da carne. Amém? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Estão em Cristo? Sim. Mas ainda são meninos. Ainda meninos. Pois é necessário tratar coisas da carne. Ainda o assunto que mais demanda não se trata das coisas do Espírito, mas ainda das coisas da carne. Amém? Verso 2. Com leite vos criei, e não com carne. Esse carne aqui é não com alimento sólido. Com leite vos criei, e não com alimento sólido. Porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens, em vez de andar segundo o Senhor? Amém? E nós viemos até aqui. E comentamos muito rapidamente sobre isso. E quando nós entendemos que a questão da inveja, contendas, dissensões, isso trata divisão, é o oposto, na verdade, daquilo que o Senhor nos colocou com o ministério da reconciliação. O ministério de gerar unidade e não divisão. Então, esta atitude ainda de divisão, de contendas, isto é da carne. E, porém, querido, eu quero te lembrar, nós temos recebido um alimento sólido. Mas nós precisamos estar atentos e dedicados para ouvir. Ou melhor, para comer deste alimento. Independente de calor, independente de local, independente de distrações, independente de tudo. Eu estou focado naquilo que o Senhor tem para me dar. E então eu como deste alimento. Entende, querido? Há uma necessidade de a sua mente, ou seja, a sua alma, não vagar por outros lugares, embora o seu corpo esteja aqui. Pois esse é o canal que o Senhor vai usar para te dar o alimento. A fé vem pelo ouvir. Pois é disso que nós estamos falando. E o texto que eu quero ler está lá em Efésios, capítulo 4. Vai lá. Agora a gente vai começar o culto de hoje. Agora vai iniciar a palavra de hoje. Efésios capítulo 4. Os irmãos do louvor podem acrescentar 15 minutos para mim. Tá bom? Efésios capítulo 4. A partir do versículo 1 nós vamos ler. Mas antes, amado, preste atenção. Nós estamos falando o tempo todo sobre maturidade, sobre a igreja ser madura, sobre a igreja não ser imatura. Então, uma igreja, se eu compreendo que a divisão é a respeito de invejas, contendas, dissensões, o que trata a divisão, na verdade, é reflexo de uma igreja imatura, pois é uma igreja carnal. Corinto é um exemplo de uma igreja imatura, sendo exortada e direcionada por Paulo. Amém? Então, quando se trata de igreja, uma igreja imatura é uma igreja que, na verdade, está dividida, onde o reflexo dessa divisão, a divisão, ela é reflexo da imaturidade. Em contraponto, o como e o que é uma igreja madura? Uma igreja unida, uma igreja que está em unidade, é reflexo de uma igreja madura. Amém? Então, como eu sei se a igreja é madura? O corpo está maduro, olhando esse aspecto. O ponto é que a igreja, ela é composta, ela é formada por indivíduos. E aí, uma igreja madura, em unidade, na verdade, vai ser reflexo de indivíduos, de membros, amém? Maduros. E como eu sei se um irmão está maduro ou não? Como eu sei se como indivíduo eu estou maduro? É muito simples. E começa no primeiro versículo de Efésios.
Pois o assunto do capítulo 4 é a unidade da fé. E esta unidade, ela é consequência de maturidade. Então vamos entender, a unidade é maturidade. Uma igreja madura é uma igreja em unidade. Portanto, a unidade é reflexo de maturidade. Amém, amados? E aí, entendendo isso, como indivíduos que formam a igreja, eu preciso compreender que o indivíduo maduro é aquele que de fato é um preso do Senhor. Ou eu vou mudar. O indivíduo maduro é quando ele é prisioneiro de Cristo. Quando ele é, na verdade, quando a vontade de Deus prevalece e não a dele. Porque para um pouquinho para pensar, o que é que pode gerar invejas, contendas, dissensões? É simples. Isso tudo é gerado quando? Quando o que eu quero não acontece. Quando a minha vontade não é feita. Quando o meu eu não é satisfeito no ego. Quando os meus planos não foram trilhados como eu queria. E a palavra de Deus nos chama para quê? Para sermos não mais entendedores daquilo do bem e do mal, mas dependentes daquilo que o Senhor nos direciona. Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? No dia que comer, vai conhecer o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é mal. Então, o homem caminhando pelo que ele entende que é bom, o que ele entende que é mal, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Eu. Indivíduos imaturos caminham por aquilo que querem fazer. E indivíduos imaturos tornam e geram uma igreja imatura. Agora, uma igreja madura é consequência de irmãos que são prisioneiros de Cristo. E essa é a palavra. Aquele que é prisioneiro. Sabe, irmão, tem um equívoco muito grande de uma palavra usada, que não há mal nisso, mas eu preciso orientá-lo. Eu sei que os irmãos falam muitas vezes com a boa intenção. Mas o Evangelho e a Igreja de Cristo não é feita de voluntários. Você não vai ver o apóstolo Paulo falando que é um voluntário. Hoje eu não tenho nada para fazer, então eu vou, já acabei, não tenho mais nada para fazer, eu vou lá e vou fazer aquilo que Deus precisa que faça. Vou dar uma ajuda para a obra de Cristo. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Você não vai ver discípulo nenhum falando que vai ajudar a obra de Jesus. Voluntário é aquele que faz quando pode. Eles se colocam como prisioneiros, como servos, preso em Cristo. É assim que alguém maduro espiritualmente se apresenta diante do chamado de Deus. Aquele que é prisioneiro em Cristo não tem mais escolha. Aquele que é um preso do Senhor não tem mais o que eu quero. A pergunta é apenas uma: Senhor, qual é a tua vontade? E quando esta fica clara para um servo maduro, eis-me aqui, Senhor, teu servo te escuta. Essa é a resposta. Ah, mas não era o que eu queria. Pois é. Ah, mas não é o que eu me dediquei todos esses anos. Pois é. Teve um homem que se colocou diante de Cristo, pois o reconhecia, mas quando se tratava de segui-lo, não o seguiu, porque tinha muita coisa em jogo. O nome desse homem era Nicodemos. Nicodemos teve um encontro com Cristo, reconhecia: Senhor, eu sei que és mestre, etc., mas não conseguiu abandonar tudo aquilo que tinha, pois era muita coisa, pois era muito peso para seguir o Senhor. Você entende, querido? Vamos ler o texto? Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: rogo-vos, veja essa palavra, rogo-vos, eu imploro, eu peço com muita força a você, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, veja como o apóstolo Paulo se apresenta, eu,
o preso do Senhor, o prisioneiro do Senhor. O prisioneiro é assim que ele se apresenta, é assim que ele se coloca, como alguém que não tem escolha. Mas não foi para a liberdade que eu vos libertei? Não é livre? É. Tão livre que mesmo preso em uma cadeia, adorava ao Senhor e clamava ao Senhor com alegria. Esse é o apóstolo Paulo. Tão livre que mesmo preso fisicamente, mas sempre ele se colocou como um servo do Senhor, um preso do Senhor, ou melhor, irmão, um escravo do Senhor. Essa é a palavra certa. Amém? Preso do Senhor. E o que eu peço? Que andeis como é digno da vocação, com que fosse chamados. Aquilo que o Senhor nos chamou para andar, para realizar, não é de qualquer maneira que fazemos. Existe uma forma, existe um meio, existe uma maneira de realizar. Não é de qualquer jeito que fazemos. E o Senhor vai continuar instruindo, porque, preste atenção, este capítulo trata sobre unidade. Esse capítulo trata sobre, entendendo que a unidade é uma consequência de servos maduros, esse capítulo ele trata sobre maturidade. Amém? Maturidade para quê? Porque, lembra que eu falei que é um passinho atrás para a gente avançar? É necessário que a gente compreenda, porque isso aqui precisa estar muito bem resolvido em nossos corações, para que a gente possa pensar e depois começar a alimentar as mesas. Se isso que vamos falar não está claro, não há como alimentar as mesas. Seremos deficientes na tentativa de cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Quantos estão me entendendo? Amém? Então vamos lá. Repete comigo, querido. Vamos lá, para tu gravar bem isso aqui. Fala sobre igreja, sobre igreja. A divisão é imaturidade. Vamos de novo. Divisão é imaturidade. Unidade é maturidade. A respeito da igreja é isso. E agora a respeito dos indivíduos, né? Então, aquele que se coloca, o maduro é aquele que é prisioneiro de Cristo. O maduro é aquele que, na verdade, o que prevalece é a vontade de Deus. Amém? E o imaturo é aquele que prevalece a sua maturidade. Perdão, é a sua vontade. É isso que prevalece. Isso reflete a imaturidade. E aí, continuando, verso 2, ele vai começar a dar aspectos que você vai ver que vai totalmente contra aquilo que lemos lá em Corinto. Corinto, inveja, dissensões, a respeito porque é da carne, e agora ele vai mostrar como é que eu ajo, como é que eu devo agir, como é que eu devo agir como igreja para manter a unidade. Como é que eu, como alguém maduro, devo ter que aspectos para poder, então, manter a igreja unida, pois eu sou um servo que fui chamado e fui levantado para o ministério de reconciliação, de unidade, de não divisão, mas entendendo que essa primeira unidade é do irmão que não conhece a Cristo com Deus, e depois da igreja uns com os outros. Quando eu recebo algo, eu vou tratar deste algo com um coração de alguém que não quer dividir, mas quer unir. Sempre. Quando alguma chama, por causa de uma seta inflamada do maligno, vem, eu vou tratar não como alguém que coloca combustível nessa chama para que aumente essa fogueira. Não, mas para apagar e para que haja reconciliação. Quantos estão me entendendo? Verso 2. Com toda a humildade. Veja, com toda a humildade e mansidão. Humilde é aquele que sabe a sua posição, aquele que não deseja mais, mas também não deseja menos, mas entende onde o Senhor o colocou naquele momento. Não vive por coisas de passado e nem por desejos carnais de futuro, mas o Senhor me colocou aqui, e a humildade é o saber a minha posição e exercer ela, tanto não para mais, mas também não para menos, sabe? Então, com toda a humildade e mansidão, um coração
manso, a sua fala mansa, para não gerar mais ofensas. Com longanimidade, longânimo, aquele que permanece, que não desiste, que não abandona, mas é longânimo. Quantas vezes que eu vou perdoar? 70 vezes 7. Olha, esta longanimidade, 70 vezes 7, é um número não real, mas é um número de exemplo. Não tem vezes para perdoar. Toda vez que alguém se arrepende e te pede perdão, você deve perdoar. Por quê? Porque Deus o perdoou, ou somos melhores. A nossa justiça excede a justiça de Deus? De maneira alguma. Se Deus o perdoou, como eu posso não perdoar aquele que se arrepende? Amém? Longanimidade. Olha só, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando é de dar suporte, não é de aguentar, irmão. Amém? Esse suportando é de dar suporte, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso 3. Procurando, preste atenção nisso, guardar a unidade do Espírito. Lembra que nós falamos, preste atenção, todos nós quando recebemos o Espírito Santo de Deus, ele é um. O Espírito que está em mim, habita em ti, ele é um. Ele está pronto, ele vem pronto, pois é o Espírito de Deus. E ele diz, é necessário procurar, guardar. Esse guardar pode ser colocado também como conservar, manter da maneira original. Guardar o quê? A unidade do Espírito. Pois quando eu vim para Cristo, eu e o irmão éramos um. Só que em situações que aconteceram, pode vir desavenças, pode vir ofensas, podem vir setas, mas o irmão vai ser usado por Deus para reconciliar e lembrar, ei, guarda essa unidade. Não tem nada que nos divide, apenas mentiras que não devemos nos atentar, porque o Espírito continua sendo um. Então, guarda essa unidade. Estão me entendendo, irmãos? Amém? Procurando guardar a unidade do Espírito. Pelo quê? Pelo vínculo da paz. E eu vou pular, porque eu quero chegar no ponto que nós precisamos falar. Mas e por que tudo isso? Né? Ou melhor, e o que o Senhor espera com essa unidade? Lá para o verso 12, adiantando para o verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esta unidade, o corpo unido, é para que a igreja continue sendo edificada. Até quando? Até que ele venha. Até que esteja completa. Pois ele vem assim que a igreja estiver completa. Assim que a última pedra for posta, alinhada, em unidade, formando um edifício, que é a cidade celestial, a nova Jerusalém. Amém, queridos? E então o Senhor volta. Uma cidade formada por pedras vivas, as quais somos eu e você. Vamos lá, verso 13. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos estejamos maduros, até que todos estejamos em uma única coisa, se tratando espiritualmente. Pensamentos, ideias e opiniões todos diferentes, essa é a igreja. Porém, um Espírito que nos une, que nos leva a negar a nós mesmos para manter a unidade, que nos leva a morrermos para nós mesmos, para manter aquilo que é muito mais importante do que o que eu quero, o que eu acho, ou o que eu penso. Aquilo que é eterno, aquilo que vai durar a eternidade. Até que todos, esse é o limite de tempo final, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Porque, querido, todas as vezes, quanto mais nós caminhamos, quanto mais nós nos alimentamos, quanto mais pedras vivas são acrescentadas, preste atenção, o Senhor, Ele habita na totalidade de Cristo. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. O Senhor, Ele habita na totalidade da igreja. Amém? Todos os membros formam a totalidade. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E os membros estão sendo acrescentados a este corpo,
O corpo está formando e acredite, está quase pronto, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então, quanto mais o corpo se completa, quanto mais eu sirvo como ferramenta nesta obra, mais eu conheço dele. Porque quando se trata de um irmão que antes não conhecia Cristo, mas agora foi introduzido ao corpo, faz parte, é vivo nesse corpo, eu acabei de conhecer uma parte de Cristo que eu não conhecia. Acabei de ter conhecimento um pouco mais do Senhor. E assim, e através do corpo, que Cristo tem se revelado a cada um de nós. É exatamente dessa maneira. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Olha só essa palavra, homem perfeito. Lembra que nós lemos lá em Hebreus? Agora há pouco. Hebreus, só projeta para mim, não abre. Hebreus capítulo 5, verso 14, por favor. Hebreus 5, 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. O mantimento sólido, que se trata daquilo que é o alimento espiritual, a direção para os que estão fortalecidos para poder realizar o papel pelo qual existem e o seu propósito, é para aqueles que estão perfeitos, maduros, amadurecidos espiritualmente. Volta lá para o verso 13, por favor. Efésios 4, 13. E ele diz: a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí o verso 14. Para que tudo isso? Por que ele está falando sobre agirmos com humildade, longanimidade, mansidão, guardar a unidade do Espírito, guardar através da paz? Amém? Por que tudo isso? Para que então a gente possa chegar nessa perfeição, e o verso 14 nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes. A unidade, ela fala de maturidade. Uma igreja unida é reflexo de uma igreja madura, para não sermos mais meninos inconstantes. Verso 14 ainda: para que não sejamos mais meninos inconstantes. E aqui ele traz uma característica daqueles que ainda são imaturos no que acreditam. Naqueles que ainda não estão, de fato, enraizados e com convicção no que creem. Ele diz: levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, querido, eu vou dar um exemplo. Salvação não se perde. É um dom, é um presente de Deus. Poderia falar horas sobre isso, mas eu estou trazendo. E você ouve aqui que salvação não se perde. Talvez um grande conflito com aquilo que você cria um dia, mas pela palavra e não por homens, você foi e recebeu essa verdade. Convicto, então, que está salvo, para que então possa pensar no reino dos céus. Porque reino dos céus não é o mesmo que salvação, não é o mesmo que vida eterna. Amém, queridos? O ponto é, aqui, se eu não estou bem alimentado, se eu não estou maduro, no primeiro vento de doutrina que sopra e que me causa confusão, eu sou levado, pois eu ainda não estou convicto daquilo que Deus tem me mostrado. Isso me gera dúvidas, isso me gera inconstância, isso me gera imaturidade naquilo que é a palavra revelada. Não há problema nisso, a questão é que isso passa. Não há problema nenhum disso no começo. A questão é que isso passa. Quanto mais você vai e busca o alimento, você fica convicto pelo Espírito Santo a respeito e pela palavra. O problema é quando isso não passa. Ainda precisamos voltar ao leite, dar o alimento do leite aos rudimentos básicos da obra de Deus, que é o primeiro deles, a obra dele, a obra consumada. Algo que foi ele que fez e completou, uma obra que não tem o que eu e você precisamos completar. Inclusive as obras que tanto falamos que precisamos andar, é ele quem faz, tem nada a ver conosco. Mas isso é para próximo domingo, calma. Vamos lá. E o verso 15, preste atenção, ainda falando sobre essa maturidade, falando sobre deixar de ser meninos inconstantes. E aí ele diz algo poderoso de uma igreja que é madura, ou de um indivíduo que é maduro. Antes,
seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Ele fala, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Os irmãos do louvor podem se posicionar já, tá? Já estou terminando. Preste atenção aqui. Seguindo a verdade em amor. O maior exemplo, e na verdade o mandamento que o Senhor nos dá, ele diz, olha, o meu mandamento vos dou. Ame o teu próximo como eu vos amei. Esse é o mandamento. Onde a palavra de Deus diz que, olha, toda a lei, ela se resume no amor. A palavra de Deus diz isso. Por quê? Porque de fato é isso mesmo. É exatamente isso. A questão, querido, é que quando se trata de amar, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Eu amo a Deus. Quantos amam a Deus, amado? Agora vamos ver se alguém ama mesmo. Vamos falar com amor? Quantos amam a Deus? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém? Você ama a Deus? O ponto é que amor para Deus se expressa de uma única maneira. Amor, como é que Deus mede quem o ama? Tem uma maneira, tem uma forma. Tem um jeito. Deixa eu ler com você, por favor. João 14, Evangelho de João 14, 15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Evangelho de João 14, verso 15. Você está aí? O pastor espera. Quem encontrou o texto diz amém. Amém. Olha lá o que diz, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos, diz Jesus Cristo. Se me amais, guardais. É a mesma coisa que ele falasse. Na verdade, querido, o amor para Jesus é obediência. O amor, eu amo a Ele, eu amo ao Senhor. Amém. Obedece. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. 3 vezes ele pergunta, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então prova esse amor. Apacenta minhas ovelhas. Porque apacentar as ovelhas é dar alimento. E o propósito de tudo, nós fomos chamados para servir mesas, como mordomos fiéis. Mas domingo que vem a gente vai falar disso. Hoje a gente precisa dar esse passinho atrás para entender a respeito de unidade, de reconciliação. Pois não tem como, eu e você não fomos chamados como uma única pessoa para ser o super-herói e ganhar a cidade inteira de Araquari. Ou é o corpo trabalhando em unidade para cumprir e alimentar e amar as ovelhas que aqui estão nessa cidade, ou então não tem como. Por quê? Deus, ele se manifesta através do seu corpo. Ou é o corpo para que ele possa se manifestar à cidade e ganhar a cidade, ou então não há obra. Ou melhor, ou então ele levanta outro. Se eu e você não quisermos, o Senhor levanta outro. Se eu e você não quisermos, porque os planos de Deus não serão frustrados, mas Ele nos deu o privilégio de termos sido colocados nesta obra eterna. Quando eu entendo isso, irmão, quando eu penso nisso, existe uma obra eterna a qual o Senhor vai realizar nessa cidade. E Ele, por algum motivo, nos colocou nisso. Não me pergunte por quê, mas eu só sei que tem a ver conosco, com este corpo reunido aqui hoje. O Senhor trouxe pessoas de longe. O Senhor trouxe pessoas de outros estados, cidades, crenças, para formar o seu corpo que está operando nessa cidade. Precisamos estar em unidade. Ainda falando do amor, sobre obediência. Se me amais, guardai os meus mandamentos, diz o verso 15. Olha o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos
e os guarda, ou seja, obedece, esse é o que me ama. O que é amor para Deus? Obediência. O que é amor para o Senhor? Obediência. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O amor para Deus não é sentimento, não é o que eu e você sentimos por Deus, mas o que eu e você expressamos por obediência a Ele. Isso é amor. Jesus amou o Pai. O que mais amou? Por quê? Porque Ele obedeceu até o fim. Todo momento. Todo momento. Voltando então para finalizar, Efésios capítulo 4, verso 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Estas juntas são os membros conectados, são aqueles que servem para reconciliar. O que é uma junta? A junta é o agente de reconciliação entre o antebraço e o bíceps. A junta é o agente de reconciliação entre a parte do corpo e o braço. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. No primeiro momento, alguém foi essa junta que te pegou e te ligou ao corpo. E o nosso papel ainda é manter firme a unidade da fé, a unidade do Espírito. Se vem qualquer tipo de palavra torpe, qualquer tipo de palavra torta, que tem um pouquinho de direção de gerar divisão, eu rejeito e eu vou tratar reconciliação. Sabe como? Perdoa. Sabe, meu amigo? Perdoa. Sabe, meu amigo? Pede perdão. Sabe, meu irmão? Ei, olha Cristo nessa pessoa, não olha a carne. Sabe, meu irmão? Tem Cristo nela? Tem. Então, pronto. Não queremos o resto. Paulo diz, olha, não conheçais mais ninguém a carne. O que ele diz? Conheçam em espírito. Pois o espírito que habita nele ou nela, jamais te decepcionará. Porque é o próprio Cristo que ali está. E aí nós fazemos o quê? Ah, mas eu preciso, de novo ele errou, de novo ela errou. 70 vezes 7. Estou aqui para ser um agente de reconciliação. Perdoa, 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 perdoa. E assim nós vamos. E assim nós vamos caminhando. E aí ele diz, segundo a justa operação de cada parte, essas juntas, pois, presta atenção, ô junta, ô membro, ô parte do corpo, cada um de nós tem uma justa operação nesse corpo. Você não está e você não é parte do corpo para não realizar nada. Não temos o ministério de esquentar bancos. Não é o ministério de sentar na cadeira uma vez por semana. Preste atenção, você foi chamado para servir com atitude, com ousadia no corpo de Cristo. Só que, de novo, eu preciso falar, estamos dando um passinho atrás para resolvermos isso, pois assim o Senhor me direcionou, que era necessário, para poder então passar para servir as mesas. Amém? Um passinho atrás para passar a servir as mesas, porque o propósito de tudo isso, segundo a justa operação de cada parte, e se você não fizer a sua parte, o corpo não cresce, o corpo não funciona. O que o Senhor tem vai acontecer, a questão é que Ele vai mudar a junta. Isso me dá um temor tão grande, querido, pois eu entendo e tenho plena convicção do que é que o Senhor tem confiado a nós. Meu Deus. Meu Deus. Que a gente possa se colocar como servos, prisioneiros de Cristo, para correr isso, pois Ele vai colocar outra. Paulo diz, não deixem que roubem a tua coroa. É disso que ele está falando. Obras que foram escritas para ti e para mim, mas porque nós estávamos muito preocupados com o que nós tínhamos de planejamento, o que nós tínhamos de vontade, o que nós tínhamos de querer. Fizemos o que nós queríamos. E o que o Senhor queria foi entregue para outro. Para que tudo isso? Porque a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em obediência.
Amém? Amor é obediência à vontade de Deus. Quando eu e você negamos o nosso eu, realizamos a justa operação de manter em unidade o corpo está aqui do teu lado, irmão, está na tua frente, do teu lado, está aí o corpo de Cristo. Olha Cristo como é bonito. Está aí do teu lado. Este é Cristo. Né? Paulo diz, não conheçais ninguém pela carne. Então olha o Espírito, daí tu vai ver como é belo mesmo. Fomos chamados para uma obra grandiosa. É necessário, como base, estarmos em unidade. E a partir de uma igreja em unidade, nós vamos servir todas as mesas que estão sedentas do pão da vida. Precisa ser uma igreja unida, madura. Ah, levantou uma ofensa, joga fora a ofensa, pede perdão, se perdoa, acabou. Ah, não tem mais nada. Sofre o dano, aceita que dói menos. E é assim que somos maduros, né? Quando tu era criança, tu tinha medo de injeção. Hoje tu não tem mais medo de injeção. Oh, Jesus, não é tanto assim. Só um pouquinho. Amém. Amém, queridos? E hoje o Senhor nos chama. Nós vamos participar da ceia.